Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode aplaudir a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Autor da vida, o Deus conosco. Uau! Glória a Deus. Centro Apostólico. Centro Apostólico. Olhe para quem está do teu lado, diga isso para ele ou para ela. Centro Apostólico. Diga agora com fé: este é o seu lugar. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Uau! Glória a Deus. Feche os teus olhos, por favor, eu gostaria de orar. Eu quero que você ore comigo. Meu auxiliar lá em cima, coloca uma música de fundo para nós. Ore comigo. Vai falando com o Senhor. Diga para o Espírito Santo que você quer ouvir a voz dele, ser ministrado. Que ele te abençoe hoje. Que ele marque a tua vida nesta noite, neste culto. Fala conosco, Espírito Santo, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor, como sempre o Senhor tem falado, com o teu amor, com a tua voz. Senhor, quando nós somos ministrados pela tua voz, pela tua palavra, realmente os nossos nortes, os nossos conceitos, as nossas realidades, elas mudam. Então te damos liberdade nesta noite, Senhor, para falar conosco. Queremos ouvir a tua voz. E, meu Senhor, para que assim seja, teu Espírito tenha liberdade neste lugar. O teu poder tenha liberdade neste lugar. E por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo contra todo espírito maligno, toda a atividade maligna. Oramos contra todo pensamento negativo, religioso, toda dureza, toda fortaleza, tudo aquilo que é espiritual e maligno, Senhor, que queira impedir o teu mover neste lugar, pereça e caia por terra. E somente, Pai, teu Espírito fale, teu Espírito sonde, teu Espírito ministre, teu Espírito cure, teu Espírito avive, aviva-nos, ministra-nos. Senhor, nós queremos te dar liberdade nesta noite, que sim, seja a tua palavra falando, teu Espírito ministrando, teu Espírito curando, teu Espírito libertando, teu Espírito abençoando a cada vida. Então nós queremos nos despir, Senhor, da vestimenta da religião, da religiosidade, e damos liberdade para ti, Espírito Santo. Fala conosco nesta noite, livra-nos do ceticismo, do achismo, do orgulho, da soberba, da vaidade, e nos conduz, Senhor, a estarmos ouvindo a tua voz. Assim seja, meu Senhor, nesta noite, que cada um de nós possa dizer: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus me abençoou, Deus virou uma chave na minha vida, Deus virou uma chave no meu coração, Deus virou uma chave na minha mente, Deus mudou a minha forma de pensar a respeito de tal e tal assunto, meu Senhor, que assim seja nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Diga assim comigo: Senhor Deus, fala comigo nesta noite, te dou liberdade, amém, amém. Querido, eu quero falar gostaria de ministrar sobre este assunto: ame a si mesmo. Diga: ame-se a si mesmo. Olhe para alguém e diga: ame-se a si mesmo. Mas eu tenho feito isso já há muito tempo. Será? Vamos lá então. Ame-se a si mesmo é o título dessa mensagem. E eu quero fazer uma introdução com o que Paulo diz quando ele escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, que mostra qual é a vontade de Deus com relação aos homens. Deus tem muitas vontades com relação ao homem, mas essa daqui, ela é peculiar, ela é distinta, é diferente. E 1 Timóteo 2,3, o apóstolo Paulo escreve ao seu filho, ao seu discípulo:
Veja que Paulo então é um pai na fé, diga pai na fé, um homem maduro na fé. E ele está ensinando, escrevendo a um filho, a um discípulo na fé, amém? Aqui já algo tem de interessante aqui, porque um pai escreve a um filho, e esse pai diz assim: isso é bom e é aceitável diante de Deus, isso é bom e é agradável diante de Deus, o nosso Senhor. E o versículo 4 diz assim, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é bom e isso é agradável aos olhos de Deus. Deus deseja isso, que todos os homens sejam salvos e eles conheçam plenamente a verdade. E eles sejam salvos, eles cheguem ao conhecimento da verdade. A NVI diz que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Algumas Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, elas dizem assim, versículo 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diga, ao pleno conhecimento da verdade. Veja que o apóstolo Paulo está sugerindo algo, conhecer a verdade plenamente. Pleno não é raso, amém? Pleno não é superficial. Esse é o desejo de Deus, esta é a vontade de Deus, que os homens, todos eles sejam salvos, e eles conheçam a Deus plenamente. Significa por inteiro, ou melhor, a verdade. Conheçam a Deus por inteiro, conheçam a Deus por completo, conheçam Ele plenamente. Esta é a vontade de Deus, que os homens conheçam a verdade, e a verdade de uma maneira rasa? Não, profunda. Isso significa que Deus, pela boca de Paulo, está dizendo: o que eu quero é que os meus filhos conheçam a verdade, eles sejam profundos no conhecimento da verdade. E veja que, quando fala sobre profundidade, está falando de conhecimento, revelação, sabedoria, está falando de experiência. Quem é experiente é maduro, amém? Quem tem experiência é maduro. Então Deus quer que todos os homens sejam maduros, e não sejam meninos. Maturidade é o que se espera em toda pessoa. Você não pode exigir maturidade de um adolescente. Você não pode esperar maturidade de alguém que tem 17, 18. É claro que a gente coloca eles na pressão. Quando é que você vai crescer? Quando é que você vai ser maduro? Quando você vai parar com isso? Nós esperamos que os nossos filhos ou as pessoas, elas sejam maduras, tenham comportamentos de quem é maduro. Amém? Então Paulo diz a Timóteo: esta é a vontade de Deus, que os homens conheçam profundamente a verdade e se tornem pessoas maduras. Eventualmente, é óbvio que maturidade se adquire com o tempo, experiências, vivências. Maturidade ou a maturidade de uma pessoa é determinada pelos comportamentos que ela tem. Amém? A maturidade, ela é vista na vida de uma pessoa pelos comportamentos que ele tem. Eventualmente alguém diz: nossa, esse vovô parece um nenezinho, parece um gurizinho. Às vezes algumas mulheres dizem: nossa, meu marido, esquece isso. Minha esposa. Então veja que a maturidade de uma pessoa é determinada pelos comportamentos que ela tem. Embora muitos vovôs não tenham maturidade ainda em muitas áreas de suas vidas, porque faltou-lhes experiências para conhecer verdades a respeito da vida, onde eles são muitas vezes rasos e não conhecem profundamente como é que deve ser ou devia ter sido um homem. Meu pai faltou comigo, ele nunca sentou comigo e disse para mim: Rivelino, assim é um homem, um pai de família. Esses são os comportamentos que um pai de família tem. Ele é honroso com a sua esposa, ele é amável, ele se senta com ela, ele conversa com ela, ele perdoa, ele ajuda. Ele não é crítico, insensível, agressivo.
ele é calmo, ele é prudente, ele é sacerdote. Veja, meu pai falhou. Maturidade vem com o tempo. Eu diria que Deus quer que os homens sejam maduros e o conheçam. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 3,10, no tocante a isso. 1 Coríntios 13,10. 1 Coríntios 13,10. E o 11 também. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele diz: quando chegar o tempo da perfeição, o que é imperfeito não vai existir mais. Está falando sobre maturidade. Vai chegar um tempo que a imperfeição não vai existir mais. Quando vier aquilo que é pleno, quando vier aquilo que é completo, aquilo que é incompleto será aniquilado, não vai existir mais. Versículo 11 diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino. Quando eu era novo, eu agia como um menino, eu pensava como um menino, eu raciocinava como um menino. E quando me tornei um homem, eu deixei para trás as coisas de menino. O que Paulo está dizendo? Eu me tornei maduro. Agora eu não penso mais como um menino. Amém? Agora eu sou um pai de família. Agora eu sou um homem comprometido com o reino de Deus. Estou falando sobre ame a si mesmo. Amém? Ame a si mesmo. Esse é o contexto. Nós queremos chegar lá. Eu quero trazer um entendimento para nós hoje a respeito desse assunto. Como é que Deus pensa quando Ele diz ame a si mesmo? Nós queremos chegar lá com esta mensagem. E aqui eu quero trazer alguns versículos que nos fazem entender muitas coisas. Porque quando nós não temos isso muito claro, aquilo que eu quero falar, quando isso não está muito claro para nós, muitos de nós, ou algumas pessoas, são guiadas, não por maturidade, mas sim são guiadas por emoções e sentimentos. Todo homem, toda mulher que ainda não é maduro em alguma área, ela é guiada pelas vontades que lhe surgem, que lhe brotam. Mas se ela é madura, experiente no tocante àquele assunto, ela vai agir com maturidade. Amém? Quando ela é madura, ela terá um comportamento de quem é maduro. E eu quero dizer que para nós nos amarmos a nós mesmos, nós precisamos entender que nós não podemos ser guiados pelas nossas vontades, pelos nossos desejos. E veja que na palavra de Deus, a palavra de Deus fala que o desejo do homem é mau, é maligno. Os intentos do homem ou do ser humano, eles são malignos. Veja o que diz Jeremias 17:9. Jeremias 17:9 diz assim: o coração é mais enganoso do que qualquer coisa, é doença incurável, quem pode conhecê-lo? O coração é a coisa mais enganosa do que qualquer coisa, e a sua doença, diz o autor ali, é incurável. Entenda, a palavra de Deus diz ali que o coração, parece que o nosso coração não é enganoso. Entenda que essa palavra coração significa desejos, vontades ou inclinações nossas. As nossas inclinações, as nossas vontades, uma vez que elas não estão pautadas em cima daquilo que Deus diz, é maligno. E veja que o autor diz, o próprio Deus diz: desejos e vontades oriundas do coração do homem, estas produzem coisas incuráveis. Amém? Sim ou não? O coração é enganoso, e a sua doença, amém? Não tem cura. Quem se conhece
quem se compreende. Logo vamos chegar onde eu gostaria de chegar. Ame-se a si mesmo. Entenda que coração é o centro das nossas vontades, são os nossos desejos. Eu poderia dizer que desejos e vontades, como por exemplo, ganhar pessoas para Jesus desenfreadamente, isso é coisa do coração? Expulsar demônios, curar enfermos, é coisa do coração? De orar de madrugada, de manhã, de noite, ler a Bíblia, se der 2, 3 horas por dia, isso é coisa do coração? Amém? O que é coisa do coração? Tudo aquilo que agrada a nossa carne. Estão comigo? Tudo que desagrada a Deus. Diga para alguém do teu lado, o negócio está tenso aqui. Dá um sorriso para alguém aí, o negócio está tenso. E diga para ele, vai piorar. Não. Entenda como o coração, aquilo que Deus diz ali, que é uma inclinação. Não para as coisas de Deus, mas para outras coisas. E Deus diz, isso é enganoso. Vai trazer dodói e não tem como curar. Então, por vezes, nós passamos por situações na vida, onde nem sempre sabemos por que estamos nisso. Amém? Por vezes, nós passamos por situações na vida e nós não identificamos por que estamos passando por isso. Você entendeu agora? Por vezes, nós não temos as respostas, ou como isso se tornou assim, porque isso está assim. Perguntas como, por que eu sou assim? Perguntas como, por que minha vida é assim? Perguntas, por que a minha família é assim? Por que meu pai é assim? No tocante a, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto da minha vida assim. Por que o meu casamento é assim? Porque este ciclo não muda. Amém? Por vezes nós não identificamos a raiz disso, mas agora nós conseguimos identificar algo. É oriundo do coração, os desejos do coração. E com isso eu quero trazer um entendimento sobre como Deus pensa, como deve ser o amor que nós devemos ter por nós mesmos. Como é que Deus pensa, como deve ser este amor que nós devemos ter por nós mesmos? E eu diria que a vida ela está totalmente ligada às nossas decisões. Totalmente a nossa vida está ligada às nossas vontades. Obviamente ligado a decisões, vontades e ações. A nossa vida está totalmente ligada aos desejos que eu tenho, às vontades que eu tenho e às ações que eu vou tomar depois. Vou dizer agora o exemplo. Eu posso ver uma mulher extremamente bonita, interessante e dizer, não é para o meu nariz. Mas ela jogou um charme, não é para o meu nariz. Aquele irmão, aquela irmã fez aquilo, não importo com isso. Amém? Ou seja, a vida está totalmente ligada a como nós decidimos, como as nossas vontades, seguidas de ações. As nossas ações vão determinar como vai ser o resultado. Eu quero trazer um entendimento de como nosso Senhor chama os seus discípulos para ensiná-los algo muito grande. E tem uma frase que eu creio que você conhece ela muito bem, quando o Senhor Jesus é questionado sobre qual é o maior mandamento. Qual é o maior deles? Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus. E ele fala o segundo mandamento, no qual ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Mateus 22, versículo 36 ao 40, nosso Senhor diz, o autor de Mateus diz, quando questionam ele e perguntam, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. O versículo 38 diz: este é o grande e primeiro mandamento. E o verso 39 diz: e o segundo é igual ao primeiro. E o segundo é semelhante ao primeiro. E o segundo é tão importante, é igual, é semelhante a este: ame o seu próximo como a ti mesmo. E aí ele deixa uma bela de uma dica no verso 40. Verso 40, ele diz: destes dois dependem toda a lei. Debaixo destes dois mandamentos está todo o organograma de como tudo funciona. Os dois primeiros são os carro-chefe. Não que os de baixo sejam inferiores, mas Jesus está dizendo: dependem significa estar pendurado. Dependem significa estão ligados, estão conectos. Então o Senhor Jesus diz: eles estão suspensos debaixo deles. O que o Senhor Jesus está querendo dizer? Se você conseguir cumprir esses dois mandamentos, que são os primeiros, os mais importantes, os que estão abaixo serão fáceis de fazer. Amém? Se você cumprir estes dois, os que virão depois, que diga-se de passagem, quase 700 mandamentos, 600 e alguns, seria fácil de fazer. Mas a chave, a tônica desta palavra aqui, e é o segundo, como também é o primeiro, que é tão importante quanto o primeiro, o Senhor Jesus disse: ame a seu próximo como a ti mesmo. A tônica, a ênfase, o valor que eu quero dar, não é descartar o primeiro mandamento, e sim colocar uma evidência, ou seja, uma ênfase neste mandamento aqui. A ênfase que eu quero dar aqui é o amar a teu próximo como a ti mesmo, amar o teu próximo como se fosse a tua própria vida. Amém? E o grande desafio de todo cristão é realizar, é obedecer este segundo mandamento: amar alguém como a si mesmo. O grande desafio de todo cristão é entender o que é que Deus está falando quando Ele diz que devemos amar aos nossos próximos como a nós mesmos. Amém? O grande desafio para nós é entendermos o que é que está por detrás desta, digamos assim, escondida revelação. E eu chamo ela de escondida porque, se fosse clara, se fosse fácil, se nós tivéssemos a interpretação desta escritura, nós estaríamos vivendo ela. Amém? Estaríamos praticando ela, vivendo ela, pondo ela em prática. Nós já vamos chegar lá. Quando eu quis dizer antes, e perguntei: será que nós nos amamos a nós mesmos como Deus orienta? Será que nós nos amamos realmente como o Senhor nos orienta? Veja aqui em João, capítulo 12, versículo 25, temos uma controvérsia. Há uma controvérsia. O que é uma controvérsia? No versículo que nós lemos agora, o Senhor Jesus disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas aqui em João 12, 25 diz: quem ama a sua vida vai perdê-la.
Tem uma coisa errada aí? Mas quem odiar a sua própria vida neste mundo vai conservar a sua vida para a vida eterna. O que isso significa? Como é que eu devo amar o meu irmão como a mim mesmo? E em outro contexto o Senhor Jesus diz: quem se amar a si mesmo vai se perder. Quem amar a sua própria vida vai perdê-la. Amém? Então o segredo que nós queremos entender é do que é que o Senhor Jesus está falando. Ame a si mesmo. Ame a ti, para não perder a sua vida. Mas ali diz que se você amá-la, você vai perdê-la. Eu quero que você entenda que o que o Senhor Jesus está querendo mostrar aqui é um estilo de vida que nós precisamos ter, que realmente mostre que nós amamos a nós mesmos. Amém? Que mostre que nós realmente amamos, conforme esta palavra. E veja em Marcos 8,31 que diz assim, até o versículo 36. Marcos 8,31 até o 36, o Senhor Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Nesse contexto aqui, nós conseguimos perceber que o Senhor quer nos mostrar como é o comportamento, qual é a visão, qual é o sentimento, qual é a percepção que o homem, que o ser humano tem com relação ao amor, ou amar a si mesmo. Amém? Nesse contexto aqui, o que me salta aos olhos é que o Senhor quer mostrar aos homens e às pessoas de como Ele vê o amor, e Ele mostra de como é que os homens enxergam o amor, e Ele confronta os homens, chama eles de endemoniados, repreende eles, exorta eles, e principalmente a Pedro, porque Pedro, então, ele tinha uma visão a respeito disso. Vamos ao texto então para nós entendermos. João 8,31 a 36. Então Jesus começou a ensinar a eles de que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que ele fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, que ele fosse morto e depois de 3 dias ele ressuscitasse. E ele expunha isso claramente. O que o Senhor Jesus estava dizendo: isto vai me acontecer, eu vou me entregar, eu vou morrer pelas pessoas, eu vou dar a minha vida, eu não vou privar a minha vida, eu não vou resguardar a minha vida, eu vou doar a minha vida. Aquele que doa a sua vida, ama a sua vida. Amém? 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 Aquele que ama a sua vida, se doa. Quem não se ama, não se doa. Então o Senhor Jesus estava dizendo: eu vou me entregar, o Filho do Homem vai sofrer, vou ser rejeitado, vou ser morto e vou ressuscitar. E ele expunha isso claramente aos discípulos. Então Pedro, que é o homem, que é a natureza humana, ele diz para o Senhor, chama ele à parte e começa a repreendê-lo. O homem natural, que não entende o que é o amor, ou amar a si mesmo, ele diz: não faça isso, para que sofrer, por que tanto sacrifício, por que tanto, você está comigo? Por que tanta oração, jejum, mortificação da carne, para que tanta obediência a Deus, amém? A Deus, as Escrituras, a palavra de Deus. Pedro chama ele à parte e começa a censurá-lo. Não, mestre, para que tanto fanatismo? Morre não. Amém? A mente humana, que não cogita das coisas de Deus, e que cogita as coisas do homem, as coisas do coração. A mente humana
que pensa em si, em se proteger. Então Jesus havia exposto isso claramente, e Pedro chama à parte, começou a repreendê-lo, mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: sai da minha frente, diabo, Satanás, você não tem consideração, você não leva em consideração as coisas de Deus, tu não considera as coisas de Deus, tu considera as coisas dos homens. Amém? Estou mostrando aqui como é o pensamento do homem. Muitas vezes o nosso pensamento, o nosso filtro de como nós queremos ser, segundo a nossa ótica. No passado alguém me dizia: por que tu tanto ora? Alguém no passado dizia: por que tu tanto jejua? O vento vai te levar um dia. Eu dizia: eu vou botar umas pedrinhas no bolso então. Por que tu tanto ora de madrugada e de manhã? Os colegas diziam: tu se tornou um xiita, um chato. É demais, é só Jesus, é só inferno, é diabo, tu vai morrer, tu vai para o inferno, te arrepende. Às vezes eu era censurado, sim, dentro de casa: vem dormir. Por que tu tanto está lendo a Bíblia? Você está comigo, amém? Por que tanto igreja, célula, oração, piedade, santidade? Pedro, carne, desejos carnais, intenções carnais, e depois vem as ações. Pedro foi censurado por Jesus e disse para ele: você não cogita das coisas de Deus, tu não pensa como eu penso, tu está contra da maneira como tu faz e fala. Amém? Amém? Tu está contra. Sai da minha frente, não me atrapalha, você não considera como são as coisas de Deus. Então, convocando a multidão e juntamente com os discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Em contradição de novo. Ame-se a si mesmo, ame o teu próximo como a ti mesmo. E agora, uma contradição de novo: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Nós já vamos chegar lá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, este se salvará. Amém? Aquele que quiser se salvar vai se perder, mas quem perder a sua vida, e veja, entenda que Jesus está falando: aquele que perder a sua vida significa aquele que se ama. Aquele que se ama é aquele que se importa consigo. Ele se importa com ele, consigo mesmo, ele é inteligente. Então ele não vive para as suas vontades, para as suas inclinações, e ele vive para uma vida de negação, de abrir mão, de negação. Então ele vive uma vida porque ele se ama. Amém? Aquele que se ama vai perder a sua vida por Cristo, pelo reino. Mas quem amar a sua vida e proteger a sua vida e não viver para o reino, vai perder a sua vida. Quantos estão perdidos e não sabem? Acham que está tudo certo, estão vivendo como Pedro, dizendo isso não, aquilo não, e ainda labutando contra, e não se aperceberam do cenário. Amém?
Há poucos dias veio a público um pastor renomado do Brasil. E algumas vezes, por causa da forma de ele pregar o Evangelho, esse pastor incisivo, veemente, enfático, duro nas pregações, duro, firme nas pregações. E alguns pastores, alguns líderes chegaram e falaram com ele: pastor, o senhor está bem? O senhor é tão contundente, legalista, o senhor está bem? Ele disse: não, eu faço a defesa do Evangelho, eu estou defendendo o Evangelho. A minha pergunta é: Jesus constituiu alguém como defensor do Evangelho? Ele defendia com veemência. Outros pastores conversaram com ele e disseram para ele: pastor, está tudo bem. Ficou enfermo uma vez, ficou enfermo 2 vezes, enfermo 3 vezes, quase morreu no Covid. E os irmãos falavam com ele: pastor, está tudo bem. Nesta semana ele veio a público pedir perdão, porque ele era legalista, fundamentalista, exigente. Tinha se perdido. Ele veio a público pedir perdão para os irmãos e as igrejas que ele atacou. Amém? Amar a si mesmo é perder a sua vida por causa de Cristo e por causa do Evangelho, e não por causa das nossas inclinações. Eu gostaria de explicar o que significa amar a si mesmo. Amém? Eu estava pedindo para o Espírito Santo: Senhor, como eu posso trazer esse entendimento de como é alguém que ama a si mesmo? Como é que é amar a si mesmo? Se Jesus disse que não era para amar a si mesmo, que é para amar a si mesmo. Existem alguns comportamentos que nós podemos ter que mostram que nós nos amamos. Todo aquele que se ama, ele se importa com quem ele é, amém? Amém? Todo aquele que se ama, ele se importa com quem ele é. E se ele se importa com quem ele é, segundo aquilo que Deus diz, este precisa viver para este amor. Ele se ama e ele sabe que se ele se ama, ele precisa viver para este amor, porque ele se ama. Como é que alguém pode provar para si mesmo que ele se ama, que ele se importa com a sua vida? É quando a vida dele não mais pertence para ele. Quando a vida dele pertence a Jesus Cristo. Quando a vida dele pertence a uma autoridade, por exemplo, um pastor, por exemplo. Como alguém realmente ama a si mesmo? Ele pode dizer: eu me amo a mim mesmo. Mas o quanto mesmo você tem noção de que você se ama? É se você está vivendo para Jesus, para o Evangelho e para o reino. Porque se você não está vivendo para Jesus, para o Evangelho e para o reino, você está vivendo para você. Amém? E uma das maneiras realmente de morrer para si mesmo é abrir mão da sua vontade. Da sua vontade. E como eu morro para a minha vontade? Fazendo aquilo que Jesus pede. E o que Jesus pede? Morre. Abre mão da tua vida. Sirva. Venha comigo. Abrace a cruz. Abrace o ministério, abrace o chamado. Abrace o teu chamado. Não tenha medo. Não resista. Não seja orgulhoso. Não resista. Faça a vontade de Deus. Viva para o estabelecimento do reino. Ganhe almas para Jesus.
Faça discípulos. Todo aquele que vive para fazer discípulos, não vive para si, ele vive para fazer discípulos. Estão comigo? Faz sentido? Todo aquele que vive para Jesus, vai ser como ele, vai fazer discípulos. Todo aquele que diz ser de Cristo, precisa andar como ele andou. Todo aquele que diz ser de Cristo precisa andar como ele andou. Acha para mim esse versículo. Todo aquele que diz ser de Cristo precisa andar como ele andou. É de camelo que ele andava? Jegue? A pé? É disso que o Senhor fala de andar como ele andou? Um estilo de vida. Toda pessoa que decide viver para Cristo, obviamente vai encontrar barreiras, obstáculos, porém, contudo, a vida é eterna. Como é que alguém ama a si mesmo? Quando ele vive para alguém. Por que o meu casamento está assim? Porque eu não vivo mais para mim, eu vivo para minha esposa. Por que eu estou em paz comigo e com Deus? Porque aquilo que Ele diz no tocante a relacionamento com os irmãos, eu faço, e não o que eu sinto, como eu penso. Por isso que eu tenho paz. Segui a paz com todos, Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, pois sem isso ninguém verá a Deus. Como eu sei que eu me amo? Se eu me inclino e eu me esforço para fazer aquilo que o Senhor Jesus pede. Amém? Amém? Quando eu reconheço que eu estou morrendo para mim mesmo e fazendo a vontade dEle, pegando a sua cruz e fazendo o que Ele pede. Às vezes não dá vontade de vir nos cultos e a gente vem. Não dá vontade de ir na célula, mas a gente vem. Não dá vontade de levantar de manhã, mas porque falta às vezes, a gente vai e faz. Não dá vontade de vir na reunião terça de noite dos líderes, mas a gente vem. Por causa de quem? Do reino e de Cristo. Por que então nós abrimos mão do sono muitas vezes? Para orar e buscar a Deus. Então, aquele que faz isto, ele está dizendo: eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Se eu sigo em paz com os meus irmãos, eu estou dizendo: eu me amo. Eu me importo comigo, eu me importo com o meu futuro, eu me importo com o amanhã. Se eu resisto ao diabo uma tentação, eu estou dizendo: eu me amo, eu me importo comigo, eu me protejo. Eu me importo comigo, eu não faço a vontade do inimigo nem da carne. Eu me amo, eu me importo comigo, eu me importo com a minha vida. Amém? Como eu sei que alguém se ama? Este não vive para si. A área que você mais encontra desafios é nessa área. Como está a tua vida? Como está teu casamento? Como estão as tuas emoções? Você está amando mais a si ou aquilo que o Senhor fala? Amém? Amém? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Eu quero te convidar a ficar de pé. Seria essa a mensagem, meu irmão? Bem simples. Bem simples. Muito rasa, porém, penso eu, extremamente valiosa. Veja aqui o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito e a obra da carne. Amém? Paulo fala sobre o fruto do Espírito, que é amor, que é paz, que é bondade, amabilidade, mansidão, temperança,
Fruto do Espírito, Gálatas 5, 19 em diante. Obra da carne, inimizades, contendas, porfias, chocarrices, mentiras, glutonarias, intrigas, fofocas, dissensões, contaminações, heresias e que não nos deixa viver e não nos deixa amarmos a nós mesmos. Amém, meus irmãos? Quem quiser salvar a sua própria vida vai perdê-la. Deixa eu te fazer uma pergunta e eu quero concluir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Senhor Jesus diz que aquele que amar mais a sua própria vida vai perdê-la, eu te pergunto, Ele está falando sério? Amém? Se Ele disse que fora ficarão estes, eles ficarão de fora do reino, da vida eterna? Amém? Então eu creio que Ele está falando sério. Pastor J.B. Carvalho, provavelmente você já ouviu ele falar muitas coisas. Tem uma fala que uma vez eu ouvi da parte dele, e ele disse o seguinte, que terminou tudo aqui embaixo, e a turma se reuniu lá em cima. Quem? Os salvos, os remidos, os que vão viver a vida eterna. E alguns se entreolharam e disseram, tu por aqui? E fulano, cadê? Tu por aí? Poxa! Cadê fulano? Aquele santarrão, queridão. Escute. E se hoje pedirem a tua alma? Louco, louco, louco. E se hoje pedirem a tua alma, como vai ser? Às vezes a gente vive como se a nossa vida fosse durar 100 anos, 70, 40, 30. Não, nós devemos viver para o hoje. Amém? O agora. Claro que para o amanhã e o amanhã também. Mas e se hoje acontecer que o inferno exigir? Amém? Ainda bem que tem alguns pastores corajosos que falam isso. E falam à igreja. Como quem está dizendo, ei, você se ama mesmo? Você tem cuidado da palavra, dos mandamentos do Senhor? Amém? Tem refletido sobre eles? O Senhor tem falado contigo? O Senhor tem te quebrantado? O Senhor tem te alinhado? Você tem ouvido a voz dEle? Tem seguido a Ele? Amém? Hoje a mensagem é, você se ama mesmo? Se você se ama, morra para ti, viva para Cristo. Não ajunte tesouros nesta terra. Não faça isso, não vale a pena. A nossa vida é um piscar de olhos. Se o Senhor diz que o coração do homem é uma doença incurável, então tem coisas que a gente faz, fala e faz, que não voltam atrás. Tem coisas que nós fazemos que não tem como curar e restaurar. Amém? Isso é sério? Poxa, isso é sério. Amém, meus irmãos? Fechamos os nossos olhos. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por este tempo, este momento. Senhor, a nossa expectativa, apesar desta palavra ser confrontadora, eu creio, meu Senhor, que
alguma coisa aconteceu em nós e através de nós. Muito obrigado, Deus, porque sabemos que a Tua palavra ela não torna vazia. E ela vai fazer aquilo que te agrada. E eu creio, Senhor, que te agrada nos abençoar, abrir os nossos olhos, rever os nossos valores, os nossos fundamentos, aonde temos apoiado a nossa vida. Bendiz a Tua palavra que o homem sensato, o homem prudente, ele alicerça a sua vida sobre a rocha, sobre a Tua palavra. O homem insensato, ele apoia a sua vida sobre feno e areia. E quando vêm os ventos e as tempestades sobre aquele que construiu a sua vida sobre o feno ou sobre a areia, o dano, o prejuízo é visto. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, a minha oração, Pai, é para que nós sejamos impactados com essa palavra. E nós cremos, Deus, que o Senhor está se movendo sobre a nossa igreja para nos abençoar, nos alinhar, porque cremos, Deus, que é chegado o tempo de oportunidade. É o tempo de experimentarmos aquilo que o Senhor tem para nós, cada um de nós. E nós sabemos, Deus, que o Senhor tem coisas extraordinárias. Muito obrigado, Deus, pela revelação e pela sabedoria que o Senhor ministrou a cada homem nesta noite. E agindo o Senhor, quem impedirá? Então abençoa, Senhor. Abençoa os meus irmãos. Abençoa cada vida. E que esta palavra produza, Senhor, a 30, 60 e a 100 por um. Que realmente esta palavra, Senhor, ela produza transformação, mudança de vida, mudança de conceitos e de valores, para vivermos segundo a Tua palavra e não segundo o coração do homem. Em nome de Jesus Cristo. Meu Senhor, eu selo esta palavra sobre cada coração. E assim como o Senhor Jesus fez ao sair, como diz em Mateus 13, que o Senhor, o semeador, saiu a semear. E eu creio, Senhor, que a semente que foi lançada hoje, provavelmente em 4 tipos de terreno. Provavelmente, Senhor, esta palavra bateu e caiu sobre 4 tipos de corações aqui nesta noite. E a minha esperança, Pai, é que os corvos não roubem esta semente, esta palavra de ninguém. E que o inimigo não roube a semente, a Tua palavra que foi lançada, porque no Teu tempo, Senhor Jesus, o Senhor também saiu a semear a Tua palavra. E muitas pessoas não creram porque o coração delas estava endurecido. Mas a Tua palavra, Senhor, diz que a Tua semente caiu sobre pedras, terreno arenoso e pedregoso. Tua palavra diz que a Tua semente caiu, Senhor, na terra onde tinha espinhos. E a Tua palavra diz, Senhor, que a semente caiu em terra fértil. E a terra fértil produziu a 30 e a 60. A Tua terra, Senhor, a Tua semente na terra fértil produziu transformação, milagre, bênção. Senhor, esta é a minha esperança, é a minha expectativa, Pai, nesta noite. Que assim seja nos nossos corações. Que esta semente, que esta palavra venha se multiplicar, venha se replicar nas nossas vidas. Mas aquele coração, Senhor, caso tenha coração com espinhos, então, meu Senhor, que este meu irmão identifique isto, e ele trabalhe em seu coração e seja transformado, mudado, cambiado, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Nós sabemos que não precisamos ser enfáticos, ficarmos gritando, mas sim, Senhor, nós sabemos que nós precisamos anunciar a palavra, discorrer sobre a palavra, e sim, Pai, é o Teu Espírito que convence,
Então eu te agradeço, Deus, porque corações foram convencidos hoje a respeito dessa mensagem. E frutos, resultados serão colhidos. Eu te peço isso sobre a minha casa e a minha vida, e sobre os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja sobre você, sobre quem assiste, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ame a si mesmo. Vamos trazer ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos.